Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez Douglas Domiti, falando de cartomancia, de Lenormand, de terapia holística, dessa área esotérica e de terapias holísticas, né? Falando um pouquinho para vocês, essa semana eu escolhi um tema para falar que eu acho muito interessante. Eu tenho visto algumas lives, algumas pessoas falando de cartomancia, de tarô, de Lenormand, e uma coisa que eu acho interessante a gente abordar é que existe uma linguagem simbólica de cada oráculo. Cada oráculo, ele, claro que assim, aquilo que eu já falei em outros vídeos, eu não estou tirando, é exatamente o que eu disse, que a profundidade está no cartomante, não no oráculo em si. Você pode, com qualquer oráculo, você pode tirar previsões profundas, você pode fazer análises profundas, e qualquer oráculo pode trazer um profundo conhecimento desse momento do que o cliente está passando. Não é do oráculo em si, mas os oráculos, eles têm uma linguagem diferente. Não adianta você colocar o tarô e o Lenormand e dizer que eles são iguais, eles não são iguais, né? Eles têm linguagens diferentes. Nós temos aqui no Lenormand uma linguagem que é uma linguagem mais objetiva, mais detalhada, né? Isso não quer dizer que você não possa fazer dessa linguagem mais objetiva, tirar coisas mais profundas. Não entendo errado, esse ponto eu quero deixar muito claro durante o vídeo inteiro. Mas ele tem situações mais concretas. Uma cliente minha, uma aluna minha, na verdade, essa semana, ela retirou a carta do Peixes e a carta do... Ela queria saber a semana dela e retirou Peixes e Trevo, se eu não me engano. E mais uma outra carta. E ela recebeu um dinheiro que estava parado na justiça há muito tempo. Então o Lenormand, ele tem essa objetividade. É que nem uma outra aluna minha, ela tirou duas cartas um dia e ela tirou, para saber o dia dela, e tirou um homem e o cachorro. O homem e o cachorro. E daí não é que um homem veio trazer um cachorro para ela adotar naquele dia, justamente ela fez uma adoção de um cachorro através de um homem que trouxe esse cachorro para ela. Então vocês vejam como o Lenormand, ele tem essa objetividade muito grande. Ele é um baralho bastante objetivo. E ele tem o detalhe que dentro da forma tradicional europeia que eu trabalho, as casas do Lenormand, que nem no tarô. No tarô você tem as casas, né, do jogo. E daí os arcanos eles vão se adaptar conforme as casas que você tiver fazendo esse jogo. No Lenormand não, é como se as casas fossem móveis, elas andassem pelo meio das cartas. Que as casas são as próprias cartas, né? Então você vai ter a casa, em vez da casa financeira, você tem a carta das finanças, que é o peixe. Em vez da casa do trabalho, você vai ter as cartas relacionadas ao trabalho. Que daí tem algumas escolas que usam, eu uso a lua como carta do trabalho, né? Algumas escolas usam a âncora, outras escolas usam o livro, né? Então aí é relativo de cada um. Mas ele vai ter, então ela anda. E como essas casas andam dentro do Lenormand, através das cartas, ele torna mais objetivo. Teve uma cliente esses dias que veio também a questão de um relacionamento, ela queria saber do namorado dela, que estava distante, estava preocupado, e mostrou justamente que estava afastado, na verdade. Ele tinha cortado a relação com ela e estava distante. E no jogo mostrou justamente ele vivendo um luto. Tá? E então eu consegui ver ali, daí ela confirmou para mim, mais ou menos 15 dias depois, que realmente alguém lá, um conhecido dele, tinha morrido, né? Nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Mas o jogo já mostrou essa situação assim. Tá? Então, o Lenormand você consegue trabalhar nesse sentido. Tá? Você consegue pegar essas coisas bastante objetivas, né? Nesse sentido. O tarô ele vai ter uma linguagem diferente, ele é uma linguagem simbólica. Eu estou aqui com o Illuminati, que eu acho lindíssimo esse baralho, né? Então você vai ter os arcanos, vou pegar uma carta aqui aleatória, eu peguei a força, né? Por exemplo, ela vai ter uma linguagem simbólica, que ela vai se adaptar conforme o assunto que você está falando. Por exemplo, a força dentro de uma situação financeira, ela vai ser uma carta de domínio, de uma certa pressão. Você vence, mas existe uma tensão em você lidar com aquela situação financeira. A carta do trabalho também fala em pressão, vitórias com pressão. Já na carta afetiva, ela fala de uma intensidade de sentimento, de atração, né? Ah, professor, mas Douglas, isso também o Lenormand faz. Sim, você pode usar o Lenormand dessa forma também, de uma forma simbólica, né? Usar, por exemplo, a lua, que é uma carta que eu utilizo como carta do trabalho, eu vou usar o exemplo da lua aqui, ó. Falar dela também, né? Esse é o baralho da rainha cigana, né? Da cigana rainha, do Sorte Lenormand, lindíssimo esse baralho, diga-se de passagem. Então, por exemplo, essa carta eu posso falar de forma simbólica dela também. Então a lua ela remete a sucesso, então ela vai estar falando de um sucesso profissional, ela vai estar falando de um sucesso na área financeira, um investimento que você fez, que vai trazer retorno. Em termos de relacionamento, pode ser a lua dos românticos, que fala de uma paixão,
né? Então você pode trabalhar simbolicamente com a lua, mas é mais tradicional no Lenormand você trabalhar ela como se fosse as casas, como se fosse a representação dessas áreas da vida. E a descrição, a interação delas vai descrever o que está acontecendo. É um processo diferente do tarô. Mesmo quando nós trabalhamos o arcano maior e o menor ele vai dimensionar essa situação do maior, por exemplo. Né? Pegar um aqui aleatório, como eu estava falando da força, né? Com 3 de ouros. Né? Então o 3 de ouros ele vai estar dimensionando essa força. Ele vai estar dizendo como ela está se manifestando no plano físico, mas ele não vai alterar a força. É diferente do Lenormand, quando eu pego uma lua, por exemplo, que eu estava já com ela na mão, eu perdi ela aqui no meio. Né? Ó, e eu pego uma cruz, por exemplo. A cruz, descrevendo a lua, ela está me mostrando o peso desse trabalho, que é um trabalho de sacrifícios, de dificuldades, que não está bom, está gerando sofrimento e dor esse trabalho. Isso dentro da escola europeia, né? Se a gente pegar a escola brasileira, pode ter outra interpretação. Tá? Eu sempre falo da escola europeia. Então o Lenormand, ele trabalha de uma interação diferente, ele trabalha com descrição, uma carta descreve a outra, o tarô não. Uma carta é a manifestação no plano material, a outra carta é a manifestação no plano da mente e do espírito do consulente. Tá? Então é um processo diferente. São linguajários diferentes. Eu estou vendo por aí em lives pessoas querendo lenormantizar o tarô e tarotizar o Lenormand. Tá? Tá se perdendo um pouco essa linguagem dos dois. Tá? Não estou criticando essas pessoas, eu acho que cada um faz do jeito que acha certo e que funciona para ele. Tá? Eu só estou falando dessa questão. Como eu estudo vários oráculos, eu trouxe até o símbolo aqui para a gente ver. Também é um oráculo muito bonito, é um oráculo que eu gosto bastante. Eu uso o símbolo mais para mim, eu não uso muito para atendimentos. Atendimentos é o tarô e o Lenormand, mas para mim eu uso bastante. É um baralho astrológico, ele tem aqui os símbolos astrológicos nas cartas. Aqui, por exemplo, é a carta do signo de Peixes, né? Então aqui você tem a carta de Gêmeos, né? E aí vai, a de Touro, tá? E você tem as cartas combinados, que seriam aspectos, né? Por exemplo, aqui ó, nós temos a carta da Lua em Câncer, né? E Mercúrio em Gêmeos. Tá? Então são cartas combinadas. Esse baralho é baseado na astrologia e é baseado em contos europeus, principalmente. Né? Então ele tem cartas assim muito interessantes para falar da psique humana. Você tem, por exemplo, Ares aqui, né? O deus da guerra. Né? Então ele fala de agressividade, de conflitos, de lutas, lutando pelo que você quer. Então é um baralho muito bacana também, né? Um baralho que eu particularmente gosto muito. Tá? Você tem essa carta, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar uma carta legal aqui para vocês verem. Ó. Lembram aquele conto do flautista de Hamlet? Hamlet, né? Não lembro o nome exato do conto, mas que ele encanta os ratos da cidade, né? Para esses ratos saírem da cidade, serem levados embora. Então nós temos essa carta aqui que mostra esse conto, faz uma referência a esse conto, e quando o imperador daí, o governante da cidade, não quer pagar o flautista, justamente porque esse é um conto alemão, né? Ele não quer pagar o flautista lá porque ele tirou os ratos da cidade, mas ele acha que o preço que ele está pedindo é exagerado, ele encanta as crianças da cidade. E essa é justamente a carta referindo aqui, ele encantando as crianças e levando as crianças embora. Né? No conto original ele joga as crianças de um penhasco, é meio tétrico a coisa, tá? Mas é essa carta também, tá? Então é um baralho que ele trabalha muito de como nós estamos encarando as relações, as questões. Então ele não trabalha no sentido assim, claro que é possível você fazer previsão com ele, é possível você ver como as coisas vão ficar. Eu mesmo abro para mim, ele uma vez a cada 6 meses mais ou menos, eu abro para mim para ter uma ideia de como vai ser o processo que eu vou estar passando nos próximos 6 meses. Ele é maravilhoso, me dá bastante indicativo de onde eu preciso melhorar e principalmente o enfoque maior dele é como você está lidando com as coisas. Claro que você vai perceber previsões com ele, mas o enfoque melhor, a linguagem dele é uma linguagem de você lidar com a realidade. É como você está lidando com a realidade, como você lida com a tua área profissional, como você lida com a tua área financeira, como você lida com os teus relacionamentos, sabe? Então esses dias eu fiz até para uma amiga e ela saiu justamente com uma carta muito interessante, que é a carta da vaidade, que é justamente você, deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho, que é justamente você aparecer, essa carta aqui, que é você se mostrar para os outros, né?
é você estar sendo visto, né? E ela saía no plano mental isso. E realmente ela está estudando muito sobre marketing digital para fazer trabalhos pelo Instagram, né? E você veja que aqui, ó, foi a carta que saiu no plano mental dela. Então é um baralho que ele descreve, a linguagem dele é muito propícia para você trabalhar como você lida com a realidade à tua volta, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu estou até me estendendo, hoje está ficando um vídeo um pouquinho mais longo que eu normalmente faço, é que o oráculo em si ele tem um linguajar próprio. Nós temos um jeito pessoal, uma profundidade pessoal que vai ser estabelecido pelas nossas filosofias, a forma como a gente lida com o nosso trabalho, a forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós vemos a realidade, a forma como nós nos trabalhamos como terapeutas, assim, se você faz terapia, se você faz constelação, se você olha para você, se você busca autoconhecimento, tudo isso vai te trazer características peculiares no teu atendimento que são tuas. Tá? E além dessas características tuas, se você é uma pessoa que trabalha estudando, trabalha os oráculos com uma forma profissional, não uma forma mística, no sentido de entrar em transe e fazer a leitura, você vai ter o linguajar dos oráculos aí também. Cada oráculo ele vai ter um linguajar próprio. Eu tenho uma amiga que ela adora o símbolo e ela se encaixa muito com o simbolismo do símbolo. Eu, particularmente, gosto muito do Lenormand e me encaixo muito com o simbolismo do Lenormand. Tá? E do tarô também eu gosto. Na verdade, eu não posso dizer qual que eu gosto mais, que nem diz uma cartomante do México, né? Se ela fala assim, eu acho fantástica essa frase dela, que ela fala assim, se o tarô fosse meu marido, o Lenormand seria meu amante. Sabe? Então eles são realmente fantásticos os dois juntos, eu tenho essa coisa. Mas você vai ter uma linguajar própria de cada um, tá bom? Então busque entender o teu oráculo e o linguajar que ele trabalha, para você não entrar em conflito, querer ver coisas nele que muitas vezes não está ali. Tá bom? Boa semana a todos, me sigam no Instagram, YouTube, um abraço.